Fala galera, estamos aqui finalmente de volta. Nossa, tá dando uma zoeira aqui. Finalmente de volta com mais um vídeo do Feitiçaria Diária, tá? Hoje nós vamos falar sobre evocações, exatamente. Então, bora a vinheta, né? É isso aí. Eu tô com algumas dificuldades técnicas aqui devido à tela verde, né? Mas, aí, ó. Esse negócio aí, depois eu vou ver o que tá acontecendo. Não sei se é a luz, né? Mas vamos lá. Qual que é a jogada, gente? Hã? Qual que é a jogada? Evocação é considerada uma das operações mágicas mais avançadas que existem. Tá? E quando a gente fala de evocação, nós normalmente. Tá um calor, tá, gente? Tô suando, sim. Um monte de luz na minha cara também. Normalmente nós normalmente falamos da evocação de sistema salomônico, normalmente Goécia. Tá? Tô falando normalmente de demônios, ou então fala de tritêmios, com as entidades planetárias, com os arcanjos, com os anjos, etc. Porém, a evocação não é exclusiva, tá, da tradição salomônica, ok? Então nós temos sim evocação em outros sistemas. No vídeo anterior eu falei sobre as diferenças, na minha opinião pessoal, sobre conjuração, evocação e invocação, né? Então, sem maiores delongas, vamos mandar bala, tá? E ir pro material didático aí. Aqui a tela fica menos zoada, né? Então, vamos lá. A arte da evocação. O que é a arte da evocação? É a arte de trazer uma entidade a um espaço delineado para comunicação, empoderamento dessa entidade, tá? E acordos. Nossa, André, mas a gente empodera Daimons? Não necessariamente. Tá? Para pegar o gancho do que eu estava falando antes, na magia do caos eu fiz parte de alguns grupos que se faziam vários experimentos interessantíssimos na qual se evocava servidores para aumentar o seu poder. Tá? Tanto que a ritualística de alimentação desses servidores era através de cerimônias evocativas bastante simples, tá? Na qual o meio de manifestação dele, de materialização, vamos colocar assim, não era nem triângulo, tá? Era baseado naquela ideia da octarina, então era um octágono e tal, tá? E tem outros sistemas evocativos também, tá bom? Como, por exemplo, o do Bardon, só que o do Bardon ele segue o lance cerimonial de círculo, triângulo, etc. Apesar que ele deixa claro que não é necessário. Tem um hub de USB que está caindo aqui, eu vou deixar aí. Tá? Mas o que faz a evocação assim ser tão avançada? Que ela é um acúmulo de técnicas. E você faz um acúmulo de energia extremamente grande. Tá? E você também tem a oportunidade de trabalhar com egrégoras que já estão sendo consolidadas, empoderadas aí há centenas ou até mais, até, sei lá, milhares de anos, vamos chutar, não posso afirmar nada, tá bom? Outra coisa que a galera esquece muito é que até no Eliphas Levi, cara, ele fala de evocar morto. Uma das técnicas principais da necromancia que pelo menos eu aprendi, não sendo a utilização no Voodoo, nem no São Cipriano, etc., é literalmente a conjuração ou a evocação de espíritos de mortos, tá? Em certos espaços. Normalmente são triângulos também. Tá? Tem também sistemas tântricos evocativos, que são muito pouco populares e a gente não consegue traçar eles como algo clássico ou tradicional, etc. Mas já teve neguinho botando azura, por exemplo, outras entidades dentro de quadrados, né, da parte de fora do espaço delimitado para magia, tá bom?
Para dar continuidade, deixa eu dar um page down aqui, vamos ver se mudou. Ó, bem melhor, né? Quais são os estágios de uma evocação, gente? Na minha opinião, aqui eu não estou entrando, tá, na evocação salomônica, nem na cautista, nem na de Bardon, nem na tântrica, nem na dos Kambal 4. Nós não vamos falar de nenhum sistema específico de evocação. Tá? Se você pegar, por exemplo, o material do Liber KKK, que não é risadinha, ou Liber Risadinha, né? Que é o Caos, Queiraunos, Kibernetos, uma coisa assim, você vai ver vários tipos de práticas mágicas diferenciadas, desde a feitiçaria até práticas mentais, astrais, na qual você tem exemplos de evocação, né? Como uma evocação mais fetichística, na qual você traz à vida um elemento, um elementare, por exemplo, do Bardon, através de uma efígie, né? Utilizando-se apenas de feitiçaria, sem utilizar círculo, sem usar triângulo, tá? É possível? É possível. É fácil? Não. Normalmente você conjura mais do que você evoca, tá? Então vamos lá. Quais são os estágios de uma evocação na opinião aqui do André Zabatiero Moá? Primeiro, preparação pessoal. Para dar um exemplo que a galera gosta, só dá uma olhada nos grimórios salomônicos, né? O cara tem que se abster de sexo, às vezes tem que jejuar, aí tem que tomar banho com certas orações, ou salmos, e os Kambal 4 e tal. Isso tudo entra na ideia de preparação pessoal e é basicamente o que a gente vai falar hoje. Tá? A montagem é tudo que a gente faz no espaço ritualístico antes de fazer uma evocação. Então, a limpeza física, a limpeza energética do ambiente, tá? A montagem do círculo. Se você comprou ele de lona, é tranquilo, você faz a consagração, tal. Nossa, André, a consagração não é parte da evocação, não. Ele já tem que estar pronto antes de você começar a fazer evocação, pelo amor de tudo que é mais sagrado. Sigilos, pantáculos, tudo tem que estar pronto. Então a montagem é literalmente a consagração de ferramentas, de espaços, a construção física desse espaço, né? Você traçar um triângulo com giz, colocar lá pneumatom, tetragramatom, parará, né? Ou qualquer outro que seja, se for luciferiano, etc. Né? Tinha esquecido de falar da evocação luciferiana, que é bastante interessante. Né? Uma vez que está tudo montadinho, está tudo pronto, está tudo fofo, todas as ferramentas que estão lá disponíveis, aí você vai para o ritual. Ironicamente, eu também gosto de traçar ele em 3 partes. Só que eu acabei traçando ele em 4. Nossa, André, de 4. Abertura, desenvolvimento, finalização e finalmente a desmontagem. Gente, que muita gente esquece desse passo que é importante, tá, gente? Não vamos falar hoje da ritualística em si, provavelmente vai levar uns 2 vídeos para falar dessa bagaça, tá? Tá? Preparação pessoal, primeiramente, não é obrigatório, tá? E muitas vezes as pessoas, para a preparação pessoal, é mais uma noção de tipo, bom, essa entidade tem tais atributos e o dia da semana dela é essa, o estágio astrológico é esse, a fase lunar é esse, blá 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 blá. Então a escolha da hora e do dia é extremamente importante para alguns sistemas. Tá? Eu não utilizo isso, só no Tritênios, que daí, né, magia planetária realmente precisa, na minha opinião. Meditar na natureza do ser evocado. Essa preparação dessa meditação, não estou falando para você deslocar no astral, fazer que nem Bardon e conversar com o bicho no plano mental, no plano astral e tal. Não. É literalmente você olhar imagens, descrições, ofícios, né? Como assim ofício? O que esse Daimon é famoso por fazer? Que tipo de manifestação de aparência ele costuma ter? Quais relatos tem? Relatos de pessoas, tal. Meditar nas atribuições que é dadas a ele, tá? Desse daimon, desse anjo, desse arcanjo, dessa inteligência, desse morto, desse espírito. Por exemplo, se você quiser evocar o espírito de Aleister Crowley, boa sorte. Você está fazendo uma evocação de morto, manda bala. Tá?
Muitas vezes também tem salmos. Nossa, André, mas salmos? Na Salomônica você tem salmos para se purificar, para preparar. Em outros sistemas você vai ter mantras, né? Você vai ter cânticos específicos, você vai ter palavras de poder específico, em horários específicos do dia ou da noite, horas abertas, orações que você tem que fazer. Então, quando eu boto salmo, coloco qualquer tipo de encantamento verbal, né? Inclusive orações, inclusive libações, promessas a si mesmo, etc. Purificação. Né? Muito se fala dos banhos, muito se fala de regras alimentícias, muito se fala de não ser tentado pelos pecados da carne. É claro, se você está utilizando um sistema que é judaico-cristão, especialmente se ele for muito cristianizado, daí, né, não pode nem estar na mesma sala ou encostar em mulheres que estejam naqueles dias, etc. e tal. Os caras levam um ponto absurdo, mas é da egrégora da religião do cara que escreveu o livro, tá? O jejum, que eu já vou explicar mais ou menos aqui o que eu acho importante disso, e o fato principal, que realmente não é obrigatório, gente. Você pode ignorar tudo isso que foi colocado antes, não recomendo, mas você pode ignorar isso e o etc, tá? Que muitas vezes tem gente que para se preparar, eles vão lá e compram uma roupa nova, ou faz tal coisa, né? Ou então passa, o cara vai, sei lá, evocar uma ondina em específico, do cara vai pra praia, fica meditando lá 5 dias seguidos, 1 hora por dia, para se harmonizar com a parada, tá? Que né, meditar na natureza de ser evocado já tinha mencionado. Tá? Mas, gente, e esse lance do jejum alimentício, do jejum sexual, né? De não ter atividades físicas grandes ou de se isolar de vida social, tal, tá no etc, né? Qual que é a jogada, gente? Em trocentos anos atrás, não sei dizer quando, tá, que eu sempre erro. Eu sempre falo, 2000, é porque eu não lembro. Mas faz mais de 10 anos, provavelmente, né? 5, 10, não, mais de 10 anos. Tinha um cara que hoje em dia é falecido, tá? Ele era um mestre de Tai Chi Chuan, tá? Ou ele é britânico, australiano, era, né? Que é o Earl Montaigne. Ele escreveu não apenas sobre Tai Chi Chuan, mas Bagua, Qigong, né? Que é as meditações chinesas. E num desses artigos gratuitos dele, que ele colocava muita coisa de graça na internet, além de ter uma vasta gama de DVDs e livros para você comprar, até hoje, do cara, né? É só dar uma olhadinha no Google lá que vocês vão achar interessante. Eu gosto muito do material Qigong dele, especialmente do Qigong com estático, né? Para mim é o melhor cara. Pois é. Ele fala o seguinte: quais são as partes que você mais gasta energia? Primeiramente, sexo, que é a energia da criação. Tanto o homem quanto a mulher, eles vão gastar a maior parte do seu ti, da sua energia, durante o ato sexual, porque essa energia tem que ser convertida em outra vida. Tá? Isso é óbvio, qualquer um que saiba um pouco de magia sexual sabe. Se você evitar alguns dias antes, ou até mesmo no dia anterior, na noite anterior e no dia da evocação, se você se abster de qualquer tipo de atividade sexual, cara, isso inclui não ficar cobiçando ninguém, não ficar olhando pornografia, entendeu? Autoeroticismo também não rola. Mas tá? Primeiro porque você tem o princípio do sacrifício, você está sacrificando algo que é prazeroso, então isso fortalece qualquer tipo de rito que você for fazer, tá? Mas também para você economizar o seu gasto de energia. Tirado a parte sexual, o que mais gasta energia no nosso corpo e plano e corpo astral é a digestão, galera, de acordo com o Earl Montaigne. E é verdade, quanto mais porcaria você joga dentro do seu corpo, menos energia você tem na sua ritualística. Eu já fiz muito teste com isso utilizando pêndulo, minhas próprias experiência de antigos alunos, quando a galera dava valor, quando você ia lá ensinar os caras ao vivo e tal, né? Hoje em dia é tudo na internet.
Realmente, gente, se você não está digerindo carne, um monte de corante, um monte de chocolate, né? Se você fizer jejum 100%, só tomar água, cara, é um sofrimento, então é um sacrifício maior, para mim é maior do que a parte do jejum de sexo e tal, né? E você, cara, vai ter uma energia do caramba. Recomendo. Veja o seu médico. Eu não posso recomendar absolutamente nada. Mas eu estou falando que se você não está gastando energia digerindo, você vai ter mais energia para você gastar. Mais energia de vida, ti. Tá? Não estou falando para você ficar uma semana fazendo isso, pelo amor de Deus. O que eu faço é, nos dias anteriores à evocação, eu não como carne. Nem frango, nem chocolate. Tá? Tomo meu café, tenho meus vícios e tal, mas tipo, diminuo. No dia da evocação, eu dou uma travada em tudo que eu posso, tá? E não como nem ovo. Eu só como, tipo, vegetais e tal, quando eu quero fazer uma evocação forte. E eu tento fazer pelo menos 6 horas de jejum antes do ritual. Tá? Só tomando água, nem café, tá? Nem tabaco, nem chá, nada assim. Consigo fazer toda vez? Não. Mas o simples fato de você diminuir a quantidade de digestão que você está tendo, além de ser um sacrifício muito grande que vai agregar valor ao seu ritual, você está economizando sua energia. E outra que explica muito dos lances da isolamento social, de você não ficar falando muito com os outros, você ficar mais meditando, orando, etc. Nas evocações mais judaico-cristãs, mais católicas, assim, quanto mais você gasta energia mental, seu pensamento, é a terceira fonte de desgaste energético. E são coisas necessárias, gente. A gente precisa reproduzir, a gente precisa se alimentar, e ter prazer na alimentação também, para mim, é algo necessário, e a gente precisa pensar, gente. Ainda mais hoje em dia, né? O fato de você ficar rezando coisas que já está memorizada, de ficar meditando numa coisa só, além de te dar um maior foco, você está economizando sua energia mental. Então você leva menos desgaste energético. Já tem 17 minutos de vídeo. Tá? Mas vocês sacaram a jogada? Toda essa preparação pessoal é para você ter um acúmulo de energia, você utilizar do princípio do sacrifício e do tabu que podem ser quebrados durante ou depois durante a evocação, tá? Entre vários outros rituais também. Depende do tipo de evocação que é feita, né? E tudo isso se converte em maior potência energética mágica para o seu ritual. É necessário? Não. É bom pra caramba? É. Alongar, se você não alongar, não quer dizer que você não vai conseguir correr um quarteirão, mas você pode, né, acabar com o seu nervo ciático. A gente vai ficando velho, tem que alongar até pra, tipo, pegar um negócio no chão, né? Desgraceira. Ficar velho é chato. Agora, vamos falar sobre a montagem, gente. Tá? Acho que essa aqui é a última parte do vídeo de hoje. A montagem. Primeiramente, preparação do espaço. É literalmente você tirar coisas não relacionadas ao ritual do local, se você não tiver um local dedicado para isso, tá? Fazer a limpeza física, fazer uma limpeza energética e colocar o círculo, colocar o triângulo, né? Ou traçar eles no chão. No meu caso, meu círculo eu sempre faço com giz no concreto, então eu já deixo ele feito com giz que eu consagrei, eu vou lá, faço o símbolozinho tudo bonitinho no chão, né, nas direções corretas e pá e tal. E aí a escolha e preparação dos instrumentos, vestimentas, etc. Eu não vou dizer para você que você tenha que preparar seus instrumentos em 100% das vezes que você vai evocar. Às vezes você não tem tempo. Mas essa escolha e preparação é o seguinte: você já tem varinha, atame, cinto, lâmpada, o próprio triângulo, o próprio círculo, etc, 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 etc. Capa ou vestimenta específica, etc. Se você já tem um jogo de instrumentos específico para a evocação daquele sistema em específico, tá pronto.
Se você não tem e você precisa improvisar, aí vem o lance da preparação dos instrumentos, porque a gente vai falar da consagração depois. Tá? As vestimentas, eu estou evocando uma entidade altamente venusiana, sei lá, estou chamando Anael no sistema de tritêmios. Pô, cara, no mínimo, tá um calor do caramba, não dá pra usar capa. No mínimo, você vai colocar uma camiseta verde, mano. E essa camiseta você vai comprar só para fazer evocação. Mas não tem nenhuma atribuição planetária. Então você vai ter uma bermuda, uma calça, né, uma camiseta que é só para evocação. Você não usa na rua, não usa em casa, nem em emergência. Você comprou para aquilo, está purificado, está consagrado, você usa. Se você tem uma vestimenta específica, um manto, uma capa, tá? uma toga, seja lá o que você quiser usar, né? Tá aí. Normalmente a escolha e preparação dos instrumentos, se não improvisado, você faz uma vez só. Até quebrar. Ou sumir, do nada, o que acontece. Tá? E a gente entra também espelho negro. Mas eu vou usar água da arte, eu vou fazer evocação utilizando a água da arte para fazer o scrying. Daí entra, né? Você separar a água, pegar, limpar o cálice, preparar o cálice, botar água para fazer o quê? Consagrações prévias dos instrumentos, do espaço, etc. E aí vai de sistema a sistema. No cautismo, tipo, normalmente nas evocações a la caos você não tem consagração prévia dos instrumentos, né? Você vai fazer o banimento, o ritual gnóstico do pentagrama, por exemplo, né? Que é um pentagrama invertido, você vibra sílabas e tal, que eu acho maravilhoso, é o meu predileto, tá? Porém, em casos específicos, nós temos sistemas que a gente, antes do ritual, você tem que preparar o selo de sealing. Aí tem dia e hora certo, que nem é no dia da evocação, você prepara bem lá antes. Tá? Sua caneta tem que ser consagrada. Você faz o sigilo e já consagra ele antes, pentagrama, selo de Salomão, blá 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 blá. Muitas vezes essas consagrações você faz 1, 2, 3 vezes ao ano apenas e vai utilizando, reutilizando esses instrumentos. Ok? Agora, se não, se você está improvisando alguma coisa ou fazendo pela primeira vez, consagre o mais próximo possível do ritual, mas com antecedência. Não conte a consagração desses instrumentos, que já tem que estar tudo fofulete, como parte do ritual. Ele é parte da montagem, do pré-ritual. Tem a preparação, tem a montagem, tem um ritual, tem as suas partes, né? Daí você tem o fim das paradas todas. Eu acho que é isso. Exatamente, é isso. Gente, olha só. É muito importante, dentro do sistema que você está utilizando, os seus instrumentos serem limpos fisicamente, limpos energeticamente, então consagrados. Isso entra na escolha e preparação dos instrumentos. Mas a minha ata, minha espada, minha varinha, meu cedro, meu cajado, qualquer coisa assim já está consagrado desde, sei lá, 2022. Eu reforço essa consagração uma vez por ano. Então você não precisa reconsagrar, mas você pode limpar, você pode polir, você pode passar cera, você pode passar óleo, ver se o fio tá bom. Tá? Limpar, deixar ele bonitinho no lugar dele, no altar, no whatever, onde que você faz, na mesinha que você faz as evocações, tal. Tá? Que daí é a preparação do instrumento. A preparação do instrumento, das vestimentas, entra também a manutenção deles, tá? É muito importante, não é só você ver se enrolar eles num cetim ou numa seda preta e deixar dentro de uma caixa, não. Um negócio sagrado, você tem que deixar ele pica das galáxias, tá? Ele tem que estar filé. Ok? Então, galera, é isso, tá? Vou voltar aqui pro principal. Pro vídeo de hoje fica nisso, nós estamos em 25 minutos, então peço para vocês todos que se inscrevam no meu canal, aperta o like, aperta o sininho, aperta os cambá 4, tá?
que 2026 eu sou obrigado a colocar mais vídeos. Estou planejando vídeos falando sobre lamparina, sobre voodoo, sobre feitiçaria, sobre radiestesia, psionicos, cambá 4. Vamos ver o que sai. Tá? E vou meter o intro aqui para dar um tchau para vocês e até o próximo vídeo.